A interpretação da Bíblia é a chave que abre portas para a verdade divina, revelando o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Olá, amante do conhecimento da palavra de Deus. Seja bem-vindo à nossa aula sobre a interpretação da Bíblia. Pastor Wagner aqui, e é um prazer tê-los conosco. Enquanto exploramos este aspecto crucial da nossa jornada cristã, hoje vamos mergulhar no processo de interpretar a Bíblia, entendendo como aplicar seus ensinamentos à nossa vida diária e espiritual. Na nossa última aula discutimos a autoridade da Bíblia. Exploramos como a Bíblia é considerada a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus com uma autoridade única e absoluta sobre questões de fé e vida. Destacamos que a autoridade da Bíblia se fundamenta em sua origem divina, sendo inspirada por Deus e em sua coerência e integridade ao longo dos textos. Entendemos que a Bíblia é vista como a fonte final e suprema da orientação espiritual e moral para nós cristãos. Ela é a revelação divina que nos guia e nos instrui. A sua autoridade deve prevalecer sobre outras fontes, como tradições, experiências pessoais e razões humanas. A compreensão da autoridade da Bíblia é essencial para o desenvolvimento de uma fé sólida e aplicada, moldando nossas crenças e práticas de acordo com a palavra de Deus. A interpretação da Bíblia é um processo complexo e multifacetado que envolve a compreensão do texto bíblico em seus contextos históricos, cultural e linguísticos. A importância deste processo não pode ser subestimada, pois uma interpretação correta é fundamental para a aplicação precisa dos ensinamentos bíblicos em nossa vida cotidiana. Para nós cristãos, a Bíblia é mais do que um texto sagrado, é a palavra viva de Deus. Entender sua mensagem é crucial para o nosso crescimento espiritual e para a vivência plena de nossa fé. Vamos explorar as diferentes abordagens e princípios que são úteis para uma interpretação bíblica precisa. Existem várias abordagens para a interpretação da Bíblia, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre como entender o texto sagrado. A interpretação literal, essa abordagem enfatiza a compreensão do texto exatamente como está escrito. A interpretação literal busca captar o sentido comum das palavras e frases, assumindo que o texto tem um significado claro e direto. No entanto, é importante lembrar que a interpretação literal deve ser equilibrada com consideração de contextos e das formas literárias presentes na Bíblia. Interpretação histórico-crítica. Esta abordagem considera o contexto histórico, cultural e linguístico em que um texto foi escrito. A interpretação histórica crítica busca entender o ambiente social e cultural da época e que pode iluminar o significado original das Escrituras. Essa abordagem ajuda a contextualizar o texto e a compreender melhor a intenção dos autores originais. Interpretação teológica. A interpretação teológica foca nas implicações doutrinárias e teológicas do texto. Ela busca entender como o texto contribui para a compreensão dos princípios da doutrina cristã. Esse tipo de interpretação é importante para desenvolver uma visão coerente e sistemática da fé cristã. Interpretação espiritual. Essa abordagem enfatiza o significado pessoal e espiritual do texto para o leitor. A interpretação espiritual busca aplicar a mensagem da Bíblia de forma que toque e transforme a vida do leitor, levando-o a um relacionamento mais profundo com Deus. Para interpretar a Bíblia com precisão e sabedoria, é essencial seguir alguns princípios que ajudam a garantir uma compreensão correta do texto. Primeiro, é crucial entender o contexto histórico e cultural em que o texto foi escrito. Isso inclui considerar as práticas, crenças e circunstâncias da época.
Compreender o contexto ajuda a evitar interpretações que podem distorcer o significado original do texto. Segundo, a Bíblia contém diversos gêneros literários, como narrativa, poesia, profecias e cartas. Cada gênero tem suas próprias características e regras de interpretação. Reconhecer o gênero literário ajuda a interpretar o texto de maneira adequada, respeitando as suas convenções e intenções. O estudo das línguas originais da Bíblia em hebraico, aramaico e grego é fundamental para uma interpretação precisa. As palavras e frases podem ter significados específicos que não são totalmente capturados pelas tradições. Conhecer o idioma original pode nos revelar nuances e profundidades adicionais do texto. Diferentes traduções da Bíblia podem oferecer perspectivas variadas do texto. Comparar várias tradições pode ajudar a esclarecer o significado e a entender melhor o texto original. Considerar as diferentes perspectivas teológicas e interpretativas dentro da comunidade cristã pode enriquecer nossa forma de compreensão. Buscar orientação de líderes espirituais e estudiosos experientes é uma prática valiosa para evitar interpretação isolada. Oração e direção do Espírito Santo. A oração é fundamental na interpretação da Bíblia. Pedir a orientação do Espírito Santo é essencial, pois a Bíblia é uma revelação divina e somente através da direção de Deus podemos compreender plenamente a sua mensagem e aplicá-la à nossa vida diária. A interpretação adequada da Bíblia é de extrema importância para a nossa vida cristã. Ela permite que entendamos e aplicamos as verdades contidas nas Escrituras de maneira significativa e relevante. Uma interpretação correta pode levar a uma compreensão mais profunda de quem Deus é, do plano da salvação e na sua vontade para as nossas vidas. Por outro lado, uma interpretação equivocada pode resultar em crenças e práticas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Isso pode levar ao surgimento de heresias e seitas que distorcem a verdade da Bíblia. A interpretação cuidadosa e baseada em princípios hermenêuticos sólidos ajuda a evitar tais erros e a manter a integridade da nossa fé. A Bíblia é composta de diferentes tipos de literatura, incluindo história, poesia, profecia e sabedoria. Cada uma desses gêneros literários requer uma abordagem específica para uma interpretação correta. Reconhecer e respeitar essas diferenças é crucial para entender corretamente a mensagem de cada texto. Além disso, a interpretação da Bíblia deve sempre considerar o contexto original das Escrituras. O ensino de um texto não deve contradizer o ensino geral da Bíblia. A coerência interna da Escritura é um princípio fundamental na interpretação bíblica. Em resumo, a interpretação da Bíblia é um processo essencial que nos permite compreender e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Ao seguir princípios sólidos e considerar diferentes abordagens, podemos garantir que nossa compreensão bíblica seja precisa e enriquecedora. A oração e a orientação do Espírito Santo são fundamentais para a interpretação das Escrituras, de maneira que reflita a verdade divina. A interpretação da Bíblia é a ponte que nos conecta ao coração de Deus, permitindo que a sua palavra nos transforme e guie em todos nós os aspectos da nossa vida. Agradecemos por ter participado dessa aula e por dedicar ao estudo da interpretação da Bíblia conosco. Em nossa próxima aula, continuaremos explorando temas fundamentais para a nossa compreensão da fé cristã. Que Deus continue a te iluminar na sua jornada e enriquecer o seu entendimento da sua palavra. Até lá, em nome de Jesus.